Olá a todos, esse vídeo corresponde ao projeto 3 da disciplina de Sistemas Operacionais, tópico de estudo avançado. No caso, o nosso tópico vai ser o Futex 2. Antes de falar sobre o Futex 2, é melhor dar uma olhada então no que é o Futex original. Futex significa Fast User Space Mutex. Ele é um mecanismo proposto em 2002 por colaboradores da IBM e foi adicionado ao kernel Linux em 2003. O nome já dá algumas dicas sobre o que se trata o Futex. Primeiro, a gente tem o Mutex no nome, que já dá uma boa dica de que vai ser uma coisa relativa à sincronização de threads e processos. User Space, então, que vai ser utilizada pelo usuário, no caso, o usuário vai chamar o kernel, então a gente pode supor que vai envolver uma syscall. E o Fast indica que ele foi proposto então para ser mais rápido do que alguma coisa, alguma solução que existia na época para esse tipo de sincronização. E ele aborda exatamente essa ideia de que a sincronização até então, talvez usando outro syscall como o CMOP, envolvia muito a transição entre o user space e o kernel space, e através sempre da chamada de uma syscall. E essa transição ela é muito custosa computacionalmente, porque eu tenho que salvar todo o estado, todos os registradores, entrar no modo kernel, fazer o que eu tenho que fazer e depois salvar de novo o estado, voltar para restaurar o estado anterior e voltar para o usuário. Isso tudo é muito custoso. E então a ideia por trás do Futex é que o kernel só vai agir se houver uma competição entre threads e processos por um lock. E aí a ideia é que um bom projeto então vai tentar evitar esse caso, ou seja, se eu tenho pouca competição entre threads, isso significa que eu vou ter poucas mudanças entre user space e kernel space, o que me dá um ganho de desempenho. Olhando agora para a Syscall, eu vou destacar então três argumentos que são os principais para o funcionamento do Futex. O primeiro é o ponteiro de memória que aponta para um inteiro de 4 bytes. Esse inteiro eu vou chamar de Futex Word. O segundo argumento é uma Futex AP, que é só um inteiro que indica qual vai ser a operação realizada pela chamada de sistema. E o terceiro argumento é um valor. A função desse argumento varia de acordo com a operação indicada no argumento anterior. No caso, eu vou destacar nesse momento duas operações principais, que é o wait e a wake. O wait funciona da seguinte forma: quando eu chamo essa syscall, eu vou lá e passo de argumento o valor, uma variável, um inteiro, que é o vol. E a minha thread é colocada para dormir apenas se o valor que eu passei de argumento corresponde ao conteúdo da Futex Word. E aí eu sou colocado para dormir pelo scheduler do kernel. E o wake acontece então para uma thread que teoricamente conseguiu pegar esse lock. E digamos que eu já terminei de mexer nessa região crítica de memória, então eu vou acordar agora uma outra thread para poder acessar esse endereço. E aí eu chamo a syscall com o wake, e eu vou acordar então no máximo o val waiter, sendo o val esse terceiro argumento que eu me referi. Só que tudo isso leva a uma aparente contradição, porque eu disse que o Futex servia para evitar que houvesse essa transição constante entre o user space e o kernel space. Só que eu acabei de escrever uma syscall que faz exatamente isso. A ideia aqui é que a minha Futex Word é só pode ser, na minha thread pode ser simplesmente um inteiro de 4 bytes, uma variável qualquer. Ou seja, eu posso, antes de chamar uma syscall para tentar pegar esse lock, eu posso simplesmente, é, então, através de uma operação atômica, comparar o meu valor com o Futex Word e substituir. E isso é feito sem a necessidade da intervenção do kernel, ou seja, eu não preciso fazer toda aquela mudança de contexto e eu ganharia desempenho, supondo que eu tenho um projeto bom de programa que evita esses casos de competição por lock. E só quando houver, então, a competição, ou seja, eu fui lá, tentei fazer minha operação atômica falhei, aí sim eu sou colocado para dormir através do wait.
A minha outra opção seria ficar tentando repetir esse processo da minha operação atômica numa esfera ocupada. Só que aí, nesse caso, em geral, vai ser mais válido eu chamar a syscall e simplesmente ser colocado para dormir e depois o scheduler me chama quando alguma outra thread ou processo liberar o lock através do Futex Wake. Note aqui que o Wake ele pode acordar mais de uma thread. Então, depois de acordado, é interessante eu novamente, através da operação atômica, pegar esse lock. Um detalhe interessante da implementação do Futex no Linux é o uso de barreiras para conseguir resolver problemas de sincronização em caso de execução simultânea de um Futex Wait e um Futex Wake. Mas antes de ver como isso é feito, vamos ver como funciona o Futex Wait e o Futex Wake. Então, o Futex Wait, como dito, ele vai colocar uma thread para dormir, e para isso, ele primeiro cria uma chave a partir do valor do endereço da Futex Word, e vai jogar esse valor, essa chave, em uma função de hash, e cria uma fila onde vai ficar todas as threads que vão esperar a execução desse Futex. Aqui a gente tem um desenho esquemático. Então aqui a gente tem uma chave A, gerada a partir de um endereço de Futex. Ele vai passar para essa função de hash Futex. E a gente tem uma fila correspondente, onde todas as threads que estão esperando a liberação desse Futex estão esperando. Então aqui agora o Futex Wake, por sua vez. Primeiro ele vai modificar o valor da Futex Word, indicando que ela vai estar liberada. E vai acordar todas as threads que estão esperando na fila correspondente a essa Futex Word. Uma outra função interessante é o Futex Compare Requeue, em que é possível acordar um certo número val de waiters em de um certo Futex em Wedgers. E todas as threads restantes que estão esperando, elas podem ser transferidas para uma outra fila de alguma outra Futex. Então você consegue liberar um Futex sem perder nenhum processo que você esteja esperando executar. Então agora que a gente viu como funciona o Futex Wait e o Wake, vamos ver o possível problema de sincronização em caso de execução simultânea e como que isso é resolvido. Então, digamos que a gente tenha uma função executando, ou seja, está bloqueando o Futex, e nesse caso a gente tem uma fila vazia. Se uma outra thread executar o Futex Wait nesse Futex, ele vai tentar pegar o valor do Futex, né, Futex Word, para ver se ele está bloqueado ou desbloqueado. E caso esteja bloqueado, ela vai entrar na fila. Mas se antes dela fazer essa comparação, a gente tiver a thread executando, ela terminar, ela vai tentar mudar o valor da Futex Word para indicar que ela está desbloqueada e vai percorrer a fila procurando alguma thread para acordar. Só que nesse caso, a thread que executou o wait ainda não se colocou na fila. Então ele vai encontrar a fila vazia e vai retornar. Só que quando a thread que está executando o wait olhar o valor da Futex Word, ela vai olhar o valor antigo e vai achar que está bloqueado. Então ela vai se colocar na fila, só que não vai ter nenhuma outra thread para executar o wake agora, então ela vai ficar esperando indefinidamente. Então para resolver esse problema, é implementada uma barreira, que aqui é dada por SMPMB. Então, nesse caso, a thread que executa o wait, primeiro, ela vai tentar incrementar o número de waiters, ou seja, de threads que estão esperando. E depois da barreira, ela vai procurar o valor da Futex Word para verificar se está bloqueado. O Waker, por sua vez, primeiro ele vai modificar o valor da Futex Word e depois da barreira vai percorrer a fila. Então, nesse caso, ou a thread que executou o Futex Wait, ela vai encontrar o valor da Futex Word liberado, ou seja, ela não vai se colocar na fila e vai poder executar normalmente. Ou a thread que está executando o Flex Wake, ela vai conseguir encontrar a thread que executa o wait na fila já e vai executar a operação de acordar. Ou seja, nesse caso, sempre uma das threads vai conseguir ver a outra e não vai haver essa espera infinita mais. O Futex 2 ele surge com uma proposta na mainlist do kernel como uma nova API para Futex. Como
features dele, ele tem, como por exemplo, o não utilizamento de multiplexing, mas sim syscall por operação. Ele permite um tamanho variável de fulltext compartilhado, né, o share fulltext, uma flexibilidade maior no uso do clock e uso pensado no NUMA, né, o Non-Uniform Memory Access. Mas mais do que as novas implementações, o Fulltext 2 ele tem a proposta maior de consertar os erros, os problemas encontrados no Fulltext, na versão original do Fulltext, que basicamente tem uma série de limitações, como por exemplo falta de atualização, tem um código de difícil manutenção, muitas features legadas, não foi implementado para o uso de NUMA, ou seja, máquinas com mais de uma CPU, com mais de um processador, elas não são otimizadas mediante o uso do Fulltext. Não permite, quer dizer, apenas permite variáveis de 32 bits e não tem a opção de espera de múltiplos fulltexts ao mesmo tempo. E mediante já todos esses problemas no Fulltext 1, um que pesa mais é justamente o código de difícil manutenção. Ou seja, por mais que o código tivesse todas essas limitações, se fosse um código de fácil manutenção, de fácil correção desses problemas, seriam problemas que seriam simplesmente corrigidos em patches, né? Mas isso não é possível, né? É frequente, pelo menos foi observado frequente tentativa de patch pela comunidade do Fulltext, mas que foi recusado diversas vezes. E isso justamente porque o Fulltext ele tem muitas features legadas, é um código que o core dele é utilizado como core de aplicações que, se mudar o código, né, quebra. E mediante esse medo, essa falta de qualidade no código, surgiu a ideia de melhor implementar, né, de ser melhor, como a melhor opção, implementar uma nova API do que tentar ficar nessa base fraca que é o Fulltext original. E nessa apresentação, um foco interessante é da opção de ter múltiplos Fulltexts ao mesmo tempo, ou seja, a espera de múltiplos Fulltexts ao mesmo tempo. E essa feature, ela está disponível inclusive no Windows, por exemplo. O Windows ele tem uma função que é o Wait for Multiple Objects, em que ele basicamente faz com que uma thread espere por múltiplos clocks ao mesmo tempo. Assim, ou seja, assim que um clock é liberado, né, independente do lock, independente do lock, assim que este lock foi liberado, uma nova thread ela pode passar a utilizar esse lock, ao invés de ter que esperar por um lock específico. Nessa questão de esperar por múltiplos fulltexts, é algo que especialmente é bastante útil em programas que utilizam uso amplo e frequente de múltiplas threads. E isso é um exemplo bastante utilizado em jogos atuais, jogos chamados os AAAs. Eles são criados com a intenção de utilizar o máximo da máquina, certo? De obter o máximo de gráfico, o máximo de potência da máquina. E isso inclui a CPU. Então, são jogos que muitas vezes elas utilizam a função de multithreading com bastante frequência. E uma vez que muitos jogos são implementados para Windows, uma vez que é feito a tentativa de rodar esses jogos no Linux, não havendo essa opção de espera de múltiplos locks, o sistema acaba por executar esses jogos de forma mais lenta. E a adição dessa feature, né, compensa nessa situação. A F-Sync é uma chamada de sistema que o que ela faz é transferir dados do buffer para um arquivo apontado por um file descriptor. E o que ela faz é, enquanto ela faz essa gravação, ela bloqueia o processo e só permite ele continuar depois que retorna dessa gravação do arquivo, seja um sucesso ou um fracasso. Então, essa chamada é usada para garantir que o que você faz vai ser gravado. Ou seja, não vai ter nenhuma outra mudança depois, enquanto você grava. Porque o que poderia acontecer é, você mandou gravar no arquivo, aí avança, o seu processo avança, outras threads vão chegando e tentam gravar no mesmo arquivo e acaba destruindo o que você estava fazendo. Então, as coisas não, o seu processo não vai continuar até que a gravação seja feita.
ou então que retorne como fracasso, né? Aí, isso existe uma ideia que está sendo que é usada especialmente na parte de jogos com Wine, que é usar isso para simular o comportamento do Wait for Multiple Objects do Windows. Então, você usaria isso para ele apontar para vários file descriptors, que seria vários locks, e aí quando um voltasse, aí sairia do lock. É mais ou menos a ideia. Só que o Futex padrão do Linux não tem essa opção. Então o F-Sync não conseguiria funcionar dessa forma. Então para ele poder ser usado assim, para ele poder ser usado para esperar em múltiplos arquivos, você teria que ter o Futex 2. Porque o Futex 2 permite ter um wait apontando para vários locks. E aí, usando o Futex 2 que está sendo desenvolvido agora pela Colabora e está em processo de ser aprovado para o kernel Linux, então isso poderia ser desenvolvido e ter um comportamento mais parecido com a API do Windows. E essa implementação usada em kernels modificados, ela apresenta sim alguns ganhos de desempenho em relação à implementação do async do Wine. Isso nem sempre acontece, mas acontece algumas vezes. Eu peguei alguns exemplos de uma thread da Valve no GitHub, de pessoas que colocaram as diferenças. A unidade de medida aqui é frames por segundo. Que nesse caso desse jogo, o async, nenhuma das duas, se tiver com as duas primitivas desligadas, o jogo tem esse desempenho que perde para as outras duas. Mas o que a gente observa aqui com o async ligado nesse jogo, o async teve uma ligeira vantagem em relação ao F-Sync, mas uma diferença muito pequena, quase desconsiderável, de 1 FPS. Agora, para esse jogo Sleeping Dogs, com esse hardware descrito aí, o F-Sync teve um desempenho bastante superior, de quase 10 FPS a mais de FPS máximo e 3 FPS a mais de média e 1 a mais de mínimo. No GTA V, a média, o E5 ganhou em 3 FPS de média a mais, ganhou de 5 a mais de máximo, só que perdeu no mínimo, ficando 5 abaixo. E nesse jogo Borderlands, o F5 ganhou por 8 FPS, usando esses drivers e o Proton que está descrito aí. E o kernel, esse kernel ali, ó. Então dá pra perceber que em alguns jogos, provavelmente jogos que se utilizam mais esses threads de locks, wait em múltiplos locks, esses jogos e esses programas vão se beneficiar mais do F-Sync. Jogos que não utilizam isso vão acabar não se beneficiando tanto. E o contexto no qual se executa programas de Windows e Linux é com o uso do Wine, né, que segue aquela tradição do GNU, do Linux, de ser do nome se referir a si próprio ao mesmo tempo que diz ser ou não ser alguma coisa. Então, GNU é o GNU is not Unix, Linux é Linux is not Unix e Wine é Wine is not an emulator, ou seja, o Wine ele não tenta emular o Windows dentro do Linux. Ele basicamente o que faz é converter, né, traduzir syscalls de Windows em syscalls POSIX, de modo a rodar esses programas feitos para Windows no Linux. Ele utiliza o Wine, né, ele utiliza o F-Sync para sincronização do uso de dados na máquina, e o F-Sync, por sua vez, utiliza o Futex 2. Né, existe a capacidade de utilizar o Futex 2 para agilizar na questão da espera de múltiplos Futexes. Então, tanto o Wine como o forks dele, como por exemplo o Proton, que hoje é bastante utilizado pela maior plataforma de venda de jogos, que é a Steam, elas passam a utilizar a capacidade de espera múltipla do Futex 2 como alternativa para a tradução de syscalls associadas àquela função que nós vimos, que é o Wait for Multiple Objects no Windows. Então, uma vez que essa syscall, essa capacidade de tradução de syscall ela é implementada, é possível ver resultados, por exemplo, em que jogos feitos para Windows, certo? Que não foram pensados para Linux, mas que
quando utilizados, rodados em Linux através do Wine ou através do Proton, eles rodam até melhor em máquinas Linux do que em máquinas em sistemas operacional Windows.